Teleponto. Olá! Olá! Estamos aqui finalmente, até porque isto devia estar no ar desde quando? Agosto. Estamos em novembro e, portanto, está agora aí para o ar. Pronto, mas olha, isto mais vale tarde do que nunca. Sim, eu estou muito feliz de o primeiro episódio do Teleponto ser dividido contigo, Olavo Bilac. Opa, realmente as pessoas vão me conhecer, eu assim com esta voz de cana rachada. Não, eu acho interessante porque se calhar até agarra as pessoas para depois ouvirem o segundo episódio e de facto perceberem qual é a tua voz. Olá! Episódio extra. Estamos aqui, eu e tu, com uma garrafa aberta de Gazela. De Gazela, Ninguém é nos verdade. patrocinou, mas pronto, fica aqui. É uma pena, mas fica a dica. E vamos então começar este episódio especial, já um bocadinho mais relaxado, já um bocadinho mais de férias, depois de 25 semanas de trabalho consecutivo, semana após semana, sobre diferentes temas de televisão portuguesa, não é? Se calhar neste episódio especial vou começar desta forma, por perguntar-te como é que foram os últimos 6 meses. Os últimos 6 meses de Teleponto Sim. Foram um misto de emoções, não é? Foram os 6 meses trabalhosos, exaustivos, Sim, eu que também me deixam acho. cheia de orgulho. E os teus 6 meses, como é que foram? Estes 6 meses foram de muita aprendizagem para mim, porque nós Claro. tivemos bastantes desafios ao longo destes 6 meses, a verdade é essa. E é interessante nós ouvirmos o início do primeiro episódio, não é? Que foi aquilo que nós ouvimos. Claro. Tu queres ouvir as nossas introduções no primeiro episódio? Vamos lá ouvir. Olha, eu sou a Cristiana, tenho 26 anos, venho de Santa Maria da Feira. Estou em Lisboa há sensivelmente 6 anos. Formei-me em Comunicação Social. Depois fiz mestrado em Comunicação, Cultura e Tecnologias de Informação no ISCTE. Estagiei em televisão, depois tive um ano na rádio e agora sou account numa agência digital. Como é que eu venho aqui parar? Porque gosto muito de televisão e porque te conheço também. Sim, é verdade. Aliás, nós vivemos quase em comunhão de bens, por isso. Sim, nós vivemos juntos. Sim, nós vivemos juntos. Eu sou o Mário, sou do Distrito do Porto, estou em Lisboa há quase 5 anos, vim para cá para trabalhar na área da comunicação, passei por algumas agências de publicidade, tive 2 anos numa produtora de TV e agora trabalho como criativo num grupo mídia e partilho da mesma paixão que tu, que é sentarmos e fazermos zapping pelos canais de televisão portugueses e, no fundo, esmiuçar tudo o que vemos. Quem é aquela pessoa há 6 meses atrás? Eu acho que o nosso primeiro episódio foi o mais experimental, vá. Eu acho que a partir daí foi sempre a subir, não é? Mas o primeiro nota-se que tínhamos ali algumas inseguranças, algumas intuações de quem parecia que estava pela primeira vez a falar ao microfone, pelo menos pela minha parte. O primeiro Não é? é sempre o primeiro. Olha, eu comecei logo mal porque eu comecei com a minha voz que não era a minha voz. Sim. Não Vamos vou- contar aqui uma coisa que até agora não dissemos. Tu ficaste rouca porquê? Porque nós fizemos esse primeiro episódio umas 5, 6 vezes. Fiquei rouca porque eu sou essa pessoa sensível Estávamos na voz. bastante nervosos no início, não é? Queríamos que saísse tudo muito perfeitinho. Mas olha, se calhar começamos esta conversa dessa forma. Como é que o Teleponto então nasceu? Na realidade, o Teleponto passou por muitas fases até chegar a Passou por Teleponto. muitas Aliás, fases, passou por muitos formatos até chegar ao formato voz. Exatamente. Se bem te recordas, nós ainda ponderamos fazer alguma coisa no YouTube. Sim, num projeto que se iria chamar Arrasos à Sombra. Não era? Sabem aquelas pessoas que nos mandam dar uma volta e nós só percebemos quando pensamos nessa conversa uma hora depois? No fundo queríamos explorar a arte de mandar alguém dar uma volta, Exato. para não dizer outra coisa, e no fundo fazermos isso semana após semana. Chegamos a escrever o script para isso, chegamos até a pensar verdade. no cenário, não era? Que era com uns... Guarda-sóis. Com um guarda-sóis, exatamente. Literalmente o arraso à sombra. Exatamente. E depois, entretanto, começamos a ter algumas dúvidas, achamos que rapidamente era um Sim, conceito que se iria esgotar. na realidade, na nossa cabeça ele iria funcionar. Mas quando começamos aqui a caminhar para a parte técnica, quer dizer, a logística de um canal de YouTube, nós não íamos ter capacidade numa fase inicial de a ter. Portanto, Sim. fomos Sim, e depois, aprimorando. exatamente, e depois fomos explorando essa história e depois há um rico dia em que eu digo-te assim: Cris, e se nós criássemos aqui um podcast sobre televisão? Eu disse sim. Basicamente Foi assim numa noite e entretanto começamos a pensar imediatamente nos episódios, quais eram os temas que nós poderíamos falar. Sim, nós pegamos logo numa folha e começamos a escrever naquele exato momento Naquela quais os noite, temas sim. que faziam sentido explorarmos. Eu lembro que nós na altura nós enchemos ali uns 10 ou 12 temas. Eu acho que nós fizemos o programa inteiro logo naquela altura. Aliás, nós depois disso nós incluímos muito poucos episódios. Sim, nós tivemos essa ideia ali por volta do verão, depois tivemos ali alguns meses a tentar
Nós tivemos a ideia encontrar para em as rubricas. junho. Achas? Foi em junho, porque a nossa primeira data foi para ser estreada em agosto. Ok, sim, Depois é verdade. de setembro. É verdade, sim. E fomos adiando até que chegamos É verdade. a novembro. E o podcast, durante muito tempo, eu estive aqui a bater o pé para que ele se chamasse Emissão Nacional. E o nome Teleponto, curiosamente, não surgiu nem de mim nem de ti. É verdade. Surgiu numa outra noite de copos com o nosso antigo colega de casa e Flávio. meu melhor amigo, exato, Flávio, que disse: e se chama-se Teleponto? Exato. E nós olhamos um para o outro e dissemos: Pensamos, é isto. Sim, porque nós andamos aqui a maturar várias possibilidades, porque eu não gostava de emissão nacional, depois também não me lembrava de um nome que fosse suficientemente sonante, e de repente o Flávio surge com: e se fosse Teleponto? Exatamente. E nós olhamos para ele e pensamos: oi, como Exatamente. é que tu encontraste assim de repente a cena? Gostamos logo, definimos logo o nome do projeto. Passado umas semanas compramos os microfones e depois tive o feliz acaso de me encontrar numa altura profissional em que eu tive um novo chefe que me perguntou quais eram os meus objetivos na empresa, e eu, que já tinha o Teleponto mais ou menos aqui alinhavado contigo, tinhas mesmo. disse-lhe que gostava muito de começar a trabalhar nos podcasts, e então tive o convite a que o Teleponto fizesse parte da empresa. A empresa é a Braver, e durante os últimos 6 meses tenho, cumulativamente com as minhas funções como criativo no grupo, de desenvolver também um novo departamento de podcasts em que o Teleponto foi no fundo uma cobaia. Piloto. Exatamente, exatamente. Foi o teu estágio. Exatamente. E entretanto começou tudo no dia 21 de novembro, não é? 21 de novembro, Dia Mundial da Televisão, Sim. não é? Apesar de ter sido lançado em novembro e nós não queríamos que ultrapassasse muito mais que novembro, a verdade é que rapidamente percebemos na semana anterior que na semana seguinte iria ser o Dia Mundial da Televisão, que era a data indicada, e aquilo começou e foi sempre assim. Foi. Mas olha, Mário, sabes que eu tive um momento assim de pivô de informação que eu gostei muito. Foi no episódio 14, salvo erro, da televisão privada. Sim, que eu tive uma amiga que episódios depois te fez uma homenagem. Justamente a Mafalda, não é? A tua Exatamente. amiga Mafalda, pronto. E eu acho que nós podemos retomar aqui o meu momento de pivô de informação, fazer aqui um ligeiro apanhado do Teleponto. Dás-me aí o genérico. Claro. No dia 21 de novembro de 2019, o dia em que se celebra o Dia Mundial da Televisão, era lançado o Teleponto, o primeiro podcast sobre televisão em Portugal, apresentado por Cristiana Guerra e Mário Almeida. Além de explorar vários temas da televisão portuguesa ao longo de 25 episódios, o Teleponto contou com 3 rubricas que marcaram os 6 meses de episódios semanais deste projeto. Convidado Ilustre é a rubrica que abriu conversa a vários profissionais da televisão. Opinião Pública intitulou a rubrica que recolheu a opinião dos portugueses em vários transportes públicos. E o Som da Semana, a rubrica que permitiu aos ouvintes do Teleponto recordarem os sons e os momentos mais emblemáticos da história da televisão portuguesa. Hoje é lançado o episódio que resume os melhores momentos deste projeto inovador, que certamente irá deixar saudades. É só para ver se algum dia tira o lugar à Clara de Sousa, que eu amo. Pois é. Um brinde à Clara. Um brinde à Clara. Olha, já lá vão 25 episódios, E não é? 25 semanas também. Dizer-te que o nosso episódio mais curto durante estas 25 semanas foi o episódio número 19, Televisão em Tempos de Crise. Muito bem. Que foi um episódio que não estava no nosso pipeline. Não. Nós há pouco dizíamos que já tínhamos para aí alinhavado basicamente a temporada toda. De repente surge aqui uma questão acima de todas as questões de toda a gente, que é o Covid, não é? Que coloca aqui a televisão num alvoroço que nós pensamos, calma, nós estamos a falar sobre televisão, a televisão está em alvoroço, bora falar do alvoroço da televisão e do papel da televisão neste momento. Essa foi ótima. Essa das coincidências, não é, que eu há pouco falava, essa é capaz de ter sido a melhor, porque quando nós começamos este projeto em novembro, ele nasceu, como já toda a gente sabe, da nossa paixão pela televisão e de um dia almejar, um dia até trabalhar no meio, e a verdade é que uns meses depois a televisão voltou a ter um impacto
que aos nossos olhos sempre teve. E é muito curioso que tenha surgido numa altura de fecho aqui do teleponto, não é? Mais uma vez parece que fica tudo muito bem redondinho, fechado. Olha, o 19º foi o nosso episódio mais curto, ele teve 23 minutos e 6 segundos, e o nosso mais longo foi sobre a telescola. Na altura ficamos com muito receio porque nós tínhamos definido que desde o início não queríamos que os episódios ultrapassassem os 30 minutos e esse tinha 47. Esse foi muito extenso. Pensamos ali cortar imensa coisa, mas a verdade é que, somados os 24 episódios, a nossa média é de 31 minutos e 19 segundos, por isso... Portanto, acabamos missão por bem estar sucedida. na cena. Portanto, 47 minutos num episódio é zero, com episódios médios de meia hora. É mesmo, e tu sabes quantas horas é que nós andamos aqui a falar? Quantas? Todo somado são 13 horas e 31 minutos Gente, a amores, ouvir-nos. para conhecerem de seguida, de uma ponta ao outro, ao teleponto, é quanto? 13 horas São só 13 e 31 horas, minutos. babes, é meio-dia, vão lá conhecer, são 25 episódios. Por acaso tinha graça alguém fazer uma maratona, não é? De teleponto. Eu não conheço esse corajoso, eu acho que eu próprio não conseguiria. E olha, foram 25 episódios, temporada fechada, mas ficaram muitos outros episódios por gravar, não é? É verdade. Que outros episódios é que nós tínhamos aqui na calha que depois acabamos por não fazer? Olha, tínhamos um episódio sobre ficção nacional. Sobre as séries de televisão. Sobre as séries de televisão, aliás. Tínhamos também televisão regional, não era? Sim. Era só? Ou tínhamos também canais de desporto? Sobre o desporto, também tínhamos pensado em falar sobre o cinema na televisão e sobre os direitos dos canais sobre o cinema, os filmes, não é? Sobre os filmes, mas acabamos por depois fazer as alterações finais por causa do Covid e a planificação ficou assim. Ficará para uma segunda temporada? Quem sabe? Não é? Sabe? Por outro lado, incluímos também no nosso pipeline um episódio que foi uma sugestão aqui de várias pessoas, que foi o episódio Salvo Erro 16, de programação infantil. Sim. Várias pessoas nos enviavam mensagens sobre a possibilidade de explorarmos aqui o universo dos desenhos animados e da animação infantil, e nós também rapidamente respondemos a isso, não é? Sim, antecipamos. Fazia-nos todo o sentido falarmos desse tema, porque era também um tema forte na nossa infância e na televisão portuguesa, e portanto rapidamente também respondemos aqui com o episódio 16, programação infantil, que diga-se de passagem, eu gostei bastante. Acho que foi o episódio que nós mais feedback recebemos de social media, não foi? Nessa semana nós recebemos imenso. E por acaso não é um dos episódios com mais plays na semana seguinte ao seu lançamento. Esse título ficou no 8º episódio, no Serviço Público. Foi o episódio que nós mais downloads tivemos nos 7 dias seguintes. A título de curiosidade, o episódio que menos teve foi o número 20, Figurantes da TV, mas sem dúvida alguma que o 16º episódio, Programação Infantil, foi o episódio que nós mais feedback recebemos nas redes sociais, precisamente por ser um episódio pedido por eles, não é? Sim. Muitas vezes fizemos aqui uma espécie de antologia por entre os programas mais conhecidos ou que marcaram aqui a nossa televisão. Isso aconteceu precisamente na programação infantil, na nossa análise do daytime dos programas da manhã, dos programas da tarde, e recentemente na nossa análise ao prime time, programas da noite. Tivemos outros episódios em que nós exploramos aqui algumas lacunas sobre o meio, como foi a originalidade no pequeno ecrã, a representatividade no pequeno ecrã, e tivemos outros episódios em que nós tentamos puxar um bocadinho mais aqui ao humor, não é? Como foi precisamente os programas de humor e como os programas da televisão, e de certa forma eu acho que o Teleponto sempre se foi orientando por estes 3 prismas, não é? No fundo trazer um bocadinho de leveza, informação e conhecimento de uma forma leve e tranquila. E no início acreditávamos que de facto este projeto só iria ser enriquecido com a voz das pessoas, não é? Foi assim que nasceu a opinião pública, mas também com a voz de pessoas que conhece melhor do que nós, que conhecesse melhor o meio, exatamente, e que nos trouxesse também aqui um bocadinho mais de credibilidade. Eu acho que nós conseguimos isso ao longo dos 12 convidados ilustres que nós recebemos aqui, não é? Queres recordar aqui o jingle? Bora! Convidado ilustre!
Vamos cá recapitulá-los. Sim, olha, foi. Tivemos Fernanda Freitas, Sim. tivemos a Marisa Feio, tivemos a Teresa Paixão, o Nuno Azinheira, a Inês Gutierrez, tivemos o Mário Bomba, a Rita Marrafa de Carvalho, a Albertina Miguel, a Paula Teixeira e a Inês Lopes Gonçalves. E a minha mãe e a tua. E a minha mãe e a tua, que são ilustres não da televisão, mas são das nossas vidas. Tu que conversa com um convidado ilustre é que achas que conseguiste espremer ali um melhor sumo, vá. Olha, sem dúvida alguma que a Teresa Paixão foi um desafio, não é? Não sei se queres que eu conte a história total aqui. Podes contar, claro. Então é assim, nós conseguimos o contacto da Teresa Paixão. E a Teresa Paixão sabe lá quem é a Cristiana Guerra, sabe lá quem é o Mário Almeida, sabe lá o que é o teleponto. Eu consegui arranjar o número. Exatamente. E tínhamos o desafio de não podermos dizer. Não podíamos dizer onde é que o tínhamos conhecido, ou quem é que o tinha dado, que relações é que poderiam estar ali relacionadas. E tu lá foste, não é? E tu lá te fechaste no estúdio. O que é que eu pensei? Ora bem, eu vou ligar a uma senhora que não conhece o meu número. Provavelmente pode não me atender, então eu tenho que ter aqui uma cartada em cima da mesa que é para lhe dar muita conversa e ela nem sequer. Ela não tem espaço para conversar. Então eu para recusar, exatamente. Eu acho que tive pai 3 minutos a falar sozinha. Justifiquei aquela chamada, disse quem é que eu era, porque é que eu queria falar com a senhora e perguntei-lhe no final, disse tudo. Pai, 3 minutos de conversa sozinha. Posso contar consigo? Sim, claro. Pode ser já. Eu, oi? Então desconstruí e depois não estava nada à espera. Ou seja, eu montei ali toda uma conversa para que ela não me dissesse que não. E quando eu achava que ela ia dizer que não, ela, bora fazer já. Eu, oi, consegui, isto, bora, vamos. Umas 4, 5 horas antes de nós lançarmos o episódio. Sim, que é sempre. Eu acho que a conversa por telefone que eu mais desconfortável estive, eu acho que foi com o Nuno Azinheira. Porque foi uma chamada que já tinha sido adiada 2 ou 3 vezes. Eu senti que ele estava ali num período do dia bastante atarefado e eu não senti ali uma ligação de eu poder pôr à vontade para poder falar daquilo que eu queria. Ainda assim acho que foi uma ótima entrevista e só lhe tenho a agradecer naturalmente. Sim, foi ótimo. Mas de todas as pessoas com quem eu conversei, de todo o processo de chegar até elas, o Nuno Azinheira, devo confessar que foi aquele que me deixou um bocadinho mais desconfortável. E eu acho que se nota quando se ouve esse episódio. Também foi um bocadinho, foi rápido, não é? Sim, foi um bocado rápido. Aquilo até termina assim de uma forma um pouco abrupta, porque tivemos ali uns problemas com áudios. Que essa, ademais, é a um realidade. Convém aqui dizer que praticamente todas as conversas telefónicas que eu tive sempre ou a chamada que caía, ou o barulho que deixava de se ouvir. Ainda bem que falaste disso. Um desafio também de conversa com o convidado ilustre foi a Albertina. Foi a Albertina, que eu tive que fazer 2 vezes a entrevista. A Albertina é uma querida, foi mega disponível logo para conversar. É uma senhora mesmo muito, muito, muito querida. Queria logo ali uma relação, até lhe liguei já depois disso. Pois foi. Mas a Albertina é super querida, mas a primeira chamada que eu fiz com ela, eu notei logo de imediato que o áudio estava assim um bocadinho estranho, mas pensei, bom, isto se calhar pode ser aqui já um exagero meu, se calhar depois vou ouvir e vou conseguir aqui melhorar o máximo possível isto. Quando eu acabo a chamada com a senhora, que teve para aí uns 20 minutos, super interessante, eu vou ouvir, ponho os fones e não se percebe até nada. Até me dói ouvir hoje a primeira versão daquela entrevista. Não se percebe nada? Não se percebe nada. Eu pensei, oh meu Deus, eu chateei a senhora para 20 minutos da vida dela, estar aqui a conversar comigo e vou ter que lhe ligar para lhe fazer as mesmas perguntas. Mas a Albertina foi assim o desafio mais chato nesse sentido que eu tive. De conversas é feito o nosso teleponto. Claro. Ora entre eu e tu, ora entre eu, tu e um convidado ilustre, mas também à conversa com portugueses, não é? Porque claro, é assim que surge a opinião pública. Vamos lá ouvir. Opinião pública. A opinião pública, que basicamente vem aqui trazer a opinião dos portugueses, que é recolhida nos transportes públicos. Exatamente. Em todos os transportes públicos, ou praticamente todos os transportes públicos, é verdade. Não é? Essa rubrica esteve para não existir porque nós no início ficamos com medo se iríamos ter capacidade para executar. É verdade. Devo confessar-te que de todas as tarefas, fazer a opinião pública foi aquela onde eu mais me diverti. Nós fizemos a opinião pública no metro de Lisboa, nos autocarros, nos cacilheiros, nos comboios, nos elétricos, nos táxis, em bicicletas, em tuk-tuk,
tuk-tuks em teleférico e as últimas 4 edições foram feitas a partir de casa por causa do Covid. Mas... do qual eu tive muita pena, sim. Mas... Estavam programados outros transportes. Quais? O aeroporto, carros, motos e trotinetes. E nós íamos a Sim, essas. faltaram esses 4. Só não fomos porque o confinamento nos obrigou a ficar em casa. Exatamente, que foi uma pena. Mas eu fiz o metro, os cacilheiros, os elétricos, as bicicletas e o teleférico e eu amei essa experiência. Foram poucas as pessoas que tiveram uma má atitude comigo. Também aconteceu, atenção, mas tirei o melhor partido dessas situações, porque diverti-me imenso. Vocês imaginem um miúdo do nada com um microfone ligado ao telemóvel aparecer no meio da rua e começar a fazer perguntas sobre televisão. Eu recebi as melhores respostas e reações. Foi mesmo uma coisa ótima. Claro. O meu pior foi no elétrico, como tu sabes. Eu fui para os elétricos. Aqui em Lisboa existem os elétricos mais tradicionais, não é? E depois existem os elétricos que vão até Oeiras. Eu nessa semana tive uma semana intensa de trabalho, não consegui arranjar tempo para sair do escritório e meter-me dentro de um elétrico para poder então apanhar ali a hora de ponta. Meti-me num elétrico até Oeiras, que não entrou ninguém. Eu voltei para casa em pânico, porque no dia seguinte era quinta-feira e já era o dia da edição final para nós lançarmos esse episódio. Tu foste de manhã fazer a edição. Eu saí de manhã, meter-me nos elétricos, neste caso, nos tradicionais. Convém aqui dizer que praticamente todos os utentes dos elétricos são estrangeiros. Eu não conseguia um português que me desse uma opinião sobre as primeiras memórias de infância, que era o tema desse episódio. Acabei por fazer a linha Praça da Figueira, prazeres, graça bem. Eu corri Lisboa inteira naqueles elétricos. A meio da manhã de quinta-feira estou eu a editar, não é? Porque o episódio é publicado à noite e liga-me assim o Mário. Cris, pá, vai para um sítio que estejas sem ninguém, está bem? Porque eu estou-me a passar. E eu olho para o João, que é o editor, e digo assim: babe, 5 minutos, está bem, vou lá fora, está tudo bem. Mário, então, ok, já estou a passar, tipo, ninguém fala comigo, tipo, não entram pessoas no elétrico, não está a dar, tipo, nós daqui a umas horas nós vamos lançar o episódio e eu ali, tipo, na vidraça transparente, com o público do escritório a olhar para mim, faço aquela cara de está tudo resolvido e digo ao Mário: tem calma, vamos Não, conseguir. é que pior. Das pouquíssimas pessoas portuguesas que eu encontrei no elétrico, foram extremamente antipáticas comigo. E num espaço tão fechado quanto é o elétrico de Lisboa, todas as pessoas ouviram as negas à alta e bom som que as pessoas me deram. E então eu já ficava completamente incapacitado de ir falar com as restantes. Isso foi muito complicado, porque eu depois saí na Estrela, quase, não vou dizer a chorar, vou dizer a chorar, porque eu tive mesmo situações de pessoas que olhavam para mim como se eu fosse carteirista, como se eu estivesse a incomodar todos os outros, e pelo olhar eu percebia que eu se calhar deveria sair na próxima paragem, e levei com isso viagens inteiras. Não é terrível? E cheguei ali a um momento. Repórter é duro, gente. Não, foi mesmo, esse dia foi muito complicado. E eu, quando te liguei a dizer-te que não ia conseguir fazer a opinião pública como queria, depois lá consegui, sabe, lá Deus como. Mas foi mesmo complicado, porque eu estava ali mesmo a chegar ao meu... Eu entendo, meu querido. Pois entendes, porque estiveste mesmo nos comboios. Eu, por outro lado. Portanto, tu foste a esses transportes públicos que acabaste de dizer. Eu fui aos restantes, portanto, eu fui aos autocarros, fui ao comboio, fui ao táxi, fui aos tuk-tuks e... também foi duro. Não, fazer opinião pública foi desafiante, mas foi duro. Eu gostei muito da experiência de fazer os autocarros, porque tive pessoas muito predispostas a conversar, muito mesmo nos autocarros, até porque foi o tema dos reality shows, e até foi giro perceber que as pessoas não veem, mas sabem sempre tudo sobre os reality shows. Tem sempre uma opinião. É verdade. Mas, por outro lado, os comboios na linha do Norte, Porto, Aveiro, desiludeu-me, sabes? Desiludiu-me porque eu, na minha cabeça, e nós sabemos que as pessoas do Norte são muito mais disponíveis, e eu no comboio, na linha do Norte, não senti nada disso. Nada. Eu levei para aí com 4 ou 5 nãos até ter uma pessoa que tivesse predisposição para me dizer alguma coisa. Sim. E eu fiquei logo ali melindrada. Mas porque foi complicado extrair à primeira.
À Sim, primeira, sim, foi muito complicado. Depois no comboio também era sempre era sempre, lá está, é a questão que tu também falaste do elétrico, que é, estás no espaço pequeno. O elétrico foi mesmo complicado. O elétrico é mais pequenino Aquilo derrotou-me ali um bocadinho a autoestima naquela hora, juro. O comboio foi duro, o comboio para mim foi duro, também não chorei, mas estive lá perto. Mas lá acabei por conseguir, e até à última hora conseguir também aqui alguns testemunhos interessantes. Por outro lado, que era um misto de emoções, foi ir aos táxis. Portanto, eu fui com... Olha, tu enquanto contas essa história, eu vou buscar ali mais gazela. Bora. Também. Portanto, eu fui aos táxis, não é? Fui falar com os taxistas, que são provavelmente assim os ouvintes e as pessoas mais complicadas de se conversar. Fui falar com eles sobre os maiores cromos da televisão portuguesa. Epá, eu fui achincalhada para aí em 3 praças de táxis, por diferentes grupos de taxistas, mas fui achincalhada por 3 vezes. Eu pensei, bom... Voltei. Eu basicamente na segunda praça de táxis fui ter com os taxistas, e um senhor assim muito carrancudo, muito arrogante, virou-se para mim de microfone em punho e disse-me logo assim: "Oh menina, nós estamos aqui a trabalhar, não andamos aqui a brincar." Como se eu estivesse a brincar, não é? Como se eu estivesse a brincar, é assim. Onde estavas? Estava a brincar, mas quer dizer, mas fiquei melindrada, ouve lá. Yeah. Depois fui ao terceiro, levei assim logo também assim com uma pisada. Desculpem lá a palavra, mas é uma pisada que eu levei. Levei 3 pisadas com os taxistas. Foi tão difícil sacar várias opiniões dos taxistas que a última opinião que eu saquei de um taxista já ia ter contigo ao escritório para gravarmos, e eu pensei: epá, eu vou ter que pagar um táxi e no meio da viagem sacar aqui uma opiniãozita do senhor, já que lhe vou pagar, ele me vai dizer que não. Entrou no táxi, apanhei o mais cromo dos táxis, devia ser para o estagiário dos taxistas, mas com muitos anos. Primeiro, não me sabia levar ao sítio onde eu queria ir, não sabia ver o GPS, terrível, era muito tímido, e portanto eu de facto fiz-lhe a opinião pública, mas eu só lhe saquei para aí um sim. Portanto, eu paguei para aí 7 euros de táxis para ter um sim, para compor a minha rubrica. Estás a perceber? Opa, por amor de Deus, quer dizer. E olha, tens pena de nós não conseguirmos ir então ao aeroporto, aos carros, às motos? Tenho muita pena de não termos fechado aqui este conceito direitinho. Por outro lado, também foi interessante adaptar uma rubrica aos tempos de só poderes trabalhar em casa e tu perceberes que em casa também se trabalha bem. Eu acho que não se notou assim uma grande diferença na qualidade do áudio, por isso... Não, também fizemos um bom trabalho de casa. Foi um desafio superado, sim. E no total das 3 opiniões públicas, 68% delas foram na rua, por isso bem mais de metade foi aqui uma missão bem sucedida. Completamente. Vamos a mais um brinde? Então não. E olha, curiosamente, antes de chegarmos aqui ao som da semana, não é? Claro. Tivemos, não uma rubrica, mas uma espécie de... Uma aparição. Uma espécie de aparição que aparecia, passa aqui à redundância, episódio sim, episódio não, que eram a salva de palmas, não é? E que começou assim. Comigo, não foi? Exatamente. E uma salva de palmas para o Manel. Uma salva de palmas para o Manel. Grande Manel, sou tua fã. É verdade. Opa, isto... Não, isto escalou ainda mais, porque sabes quantas vezes é que nós batemos palmas? Quantas? 12. Eu assim foram poucas. Uma salva de palmas para a Maria. Uma salva de palmas para a Maria. Palmas para a Maria, que é do Porto. Que é do Porto. Que é do Porto. E é uma querida. Olha, e uma salva de palmas ao digital, porque é assim, se não fosse ele nós não estávamos aqui os dois a palrar. Salva de palmas ao digital. Não é? Porque quer dizer, o podcast surge do quê? Sim, é do verdade. digital. Sim, é verdade. Pronto. Sim. E chegamos agora a um momento emblemático do nosso podcast. O som da semana. Não, Mário. Não. Então. O bate-palmas. A salva de palmas. Eu não acredito que tu vais bater palmas outra Marta! vez. Então, todas as semanas agora temos uma salva de palmas. A semana passada também andamos aqui a bater palmas. Okay. À Marta Cardoso. Uma salva de palmas, Marta. Marta, nós estamos a confiar em ti. Achamos que és tu a pessoa indicada para conduzir este Big Brother 2020. Uma salva de palmas também ao Big Brother. Ao Big Brother também, ao Big Brother também. Vamos lá. Vais dar-me uma salva de palmas ao Goxa? Não queria pôr isso em cima da mesa, mas Manuel e Goxa, este salva de palmas é para ti. Sabia. Eu sabia que nós íamos recuperar. Gosto de si, eu sabia que nós íamos recuperar a salva de palmas. Teresa, uma salva de palmas também para ti. Uma salva para a Teresa. Sim, sem dúvida alguma. Olha, e se calhar que é uma salva de palmas para a Madonna? Não, pá, uma salva de palmas. Não é, no meio disto tudo merece. Pronto.
Ela tem-no conseguido. Parabéns, Júlia. Uma salva de palmas à Júlia. Uma salva de palmas à Júlia. Oh Mário, olha, eu vou-te dizer uma coisa. Eu há algum tempo que se calhar já não faço um salva de palmas. Este meu salva de palmas é para ti, falaste muito bem. Não é? E neste programa, que é o Teleponto, nós vamos então bater palmas a quem? Olha, em primeiro lugar vamos bater palmas aos figurantes, que são as pessoas que mais palmas batem na vida. Portanto, Palmas aos figurantes. palmas aos figurantes em primeiro lugar. Em segundo lugar, bater palmas aos profissionais de saúde e aos restantes profissionais que estão aqui a combater Claro que o coronavírus. Claro que sim, e a não é? todos aqueles que estão a cumprir as regras de segurança impostas pela Direção-Geral de Saúde. Portanto, cá vai. Palmas a todos. Em terceiro lugar, aos ouvintes do Teleponto, não é? Claro que sim. São os maiores. Claro que são os maiores. Acho que está aqui a altura de nós darmos aqui a nossa salva de palmas a todos os professores que Estão na linha da frente, não é? É aqui mesmo. No que toca à adaptação da educação aos dias de hoje. É muita salva de palmas, 12, não é? 25, ainda assim fico triste, que acho que é pouco. Devia ter sido Dá um 20. episódio sim e episódio não, vá. Pronto, mas foi bonito. Então não foi. Bonito. E olha, se calhar aproveitamos aqui esta não rubrica, não é? Que se marcou ainda assim no nosso Teleponto. Aproveitar para fazer aqui uma série de agradecimentos a pessoas que contribuíram também e muito para Para o Teleponto, Para o pode Teleponto, ser. exatamente. Sim, vamos começar por? Olha, eu começo pelo Flávio Mendes. Para mim é o irmão que eu não tenho, basicamente. Para mim também, sem dúvida. O Flávio Mendes, para além de ter dado o nome aqui ao projeto, não é? Foi também aquele que nos fotografou. Todas as fotos que vocês veem no nosso social media foi feito numa única sessão de fotos. É verdade. Em que o nosso fotógrafo improvisado foi precisamente o Flávio Mendes. E com foi um muita dia... competência. E com muita competência. Foi um dia muito Ai, bem sim, passado, sim, não sim. foi? Quero voltar a ser estrela. Sim. Flávio. Agradecer também ao Cajó. O Cajó foi aquele que construiu toda a identidade gráfica do podcast. E semanalmente a levar connosco. Exatamente. E com alterações, e com cenas à última da hora. E, opa, e faz-me só mais isto. Sim, Obrigada, a Drive, Cajó. a porcaria da Drive não dá. A Drive não carrega, amor. O maior obrigado ao Cajó. O Cajó Grande teve uma Cajó. paciência enorme. Se precisarem de alguma coisa, Carlos Ferreira, falem connosco que nós passamos para ele. Exatamente. Outra pessoa a quem nós temos que agradecer muito é ao Álvaro Filho, que eu já referi aqui noutros episódios como o homem do micro. É basicamente o dono da opinião pública. Exatamente, foi ele que nos cedeu simpaticamente o microfone e por onde a opinião pública foi chegando. Não, mas, Por isso, mas muito o obrigado, Álvaro Filho, Álvaro. o Álvaro Filho é um querido. Sempre que eu ia à Braver, eu dizia, então como é que vai o Teleponto? Quando é que você faz imagem e tudo mais? Eu, ei Álvaro, a gente está falando mais acima, né? Não, o Álvaro é um Mega porreiraço. fixe. O Álvaro é escritor. Neste momento está a desenvolver um projeto incrível que é, nesta quarentena, está a escrever um livro em direto. Brutal. Deixo aqui o convite a todas as pessoas a seguirem a página do Álvaro Filho, porque vale mesmo a pena, ele é mesmo um inovador. Acho. Já tinha falado sobre o projeto Reportátil que ele também faz, que é toda a edição, captação de imagem de reportagens feitas exclusivamente através do telemóvel. Por isso o Álvaro foi sem dúvida alguma uma grande ajuda e por isso o nosso muito obrigado. Sim. E obrigado também, acho que são os Obrigada. últimos, ao João Silva e ao Paulo João Ferreira. Silva e ao Paulo Ferreira, aos São editores aos empenhados. editores que me aturaram semana que após levam semana. contigo, Mário. Exatamente. Olha Eu que não é sou- fácil. Não é muito fácil porque eu sou um perfeccionista. És muito. E confesso que Mas o trabalho está bem pontualmente, sim, mas confesso que pontualmente fui ali um grande chato, mas tinha que o Tinhas ser. que ser. Estás nesse Tinha que o papel. ser. Mas muito obrigado, Verdade. João e Paulo. O Teleponto não teria resultado no que resultou sem as verdade, vossas é mãos verdade, é verdade. mágicas. E pronto, e basicamente foram aqui este apanhado de agradecimentos que naturalmente tinham que ser feitos. Olha, Sim. acabei de me lembrar aqui de Sim. uma história que nós temos que recuperar. Qual? Mário, quando ficamos fechados lá fora nos escritórios da Braver, sem chave, sem nada. Vamos Ai, recuperar vamos. essa história. Temos que contar um episódio caricato da melhor novela de sempre. Sim, Não que é? aconteceu precisamente a meio da gravação deste episódio. Ora, com certeza. Nós fomos até ao terraço Arejar. a arejar um pouco. Arejar um pouco. E a Bateram porta- as bolas. A porta fechou-se.
E nós tivemos que pedir ajuda às pessoas que estavam a passar na rua. Uma delas disse que não podia ajudar e seguiu a sua vida. Um grande abraço a esse senhor. Atenção, nós fomos apanhar ar a um terraço que está tipo a 3 metros do solo. Para onde nós teríamos que saltar se no final de contas não conseguíssemos que alguém nos viesse salvar. No final do episódio, o segurança veio nos ajudar. Não, primeiro deixem-me aqui dizer uma coisa. Os 3 ou 4 metros que a Cris referiu no episódio estão longe, mas muito longe de ser verdade. Aquilo no mínimo eram uns 10 metros de altura, ok? Eram 10 metros. Era impossível saltar para lá. Mas eu ia lá, eu partia os óculos, partia de tudo, mas eu ia lá. O desespero que isso foi. O que é? Nós termos que gravar uma cena para ser editada na manhã a seguir e nós às 3 da manhã ficarmos fechados no terraço. Sim. Não passava viva alma, ou as pessoas que passavam não nos ligavam um puto. Sim, porque a maioria das pessoas não sabe, mas a maioria dos episódios foi sempre gravada de madrugada. E nessa noite, uma madrugada que não ia acabar. Gente. Porque nós não tínhamos mesmo possibilidade de sair dali. E mais, estava um frio. Estava terrível. Olha, e nós não tínhamos nada connosco, portanto a única solução era eu saltar daqueles metros que eu acreditavam que eram 3 ou 4. Não, essa foi linda, sim. Vamos ao som da semana. Vamos, por favor. Som da semana. Ora bem, curiosidades aqui sobre o som da semana. O programa mais mencionado no som da semana foi o Big Show Sick. Exatamente, o Big Show Sick surgiu 2 vezes. Uma delas surgiu aqui de boleia da icónica frase do João Baião, que é: vá lá fazer um xixizinho que já cá voltamos. É verdade, sim, também o jingle do programa, que eu adoro. O apresentador mais mencionado no som da semana foi o Hermano José. Só podia, não é? Claro, o senhor televisão. O senhor Hermano José. Claro que sim. A estação mais mencionada, ou seja, entre 25 sons da semana, 11 deles foram da SIC. Não é à toa que tantos sons da semana fazem parte aqui do terceiro canal generalista, não é? É verdade, é verdade. Porque não só foi líder da audiência numa altura em que a televisão era uma televisão numa era de ouro, praticamente, sim. como de facto o histórico... É de ouro. É também mesmo, é mesmo. Ouro. Foram tantos os programas e tantos os momentos que não me espanta que 11 sons da semana tenham sido dessa estação. Venham da SIC, é verdade. Sim, sem dúvida. É, qual é o teu senhora preferido destes? Ai, o meu preferido, eu acho que é sempre muito difícil de 25 eleger só um, porque são vários. Vá, mas, dou-te 2. Vá, Lili Canessas, quando entra pelo Herman Sick dentro, ok? Portanto, ali sem ponta por onde se lhe pegue. E um segundo, eu gostei muito do Carlos Castro, passado da cabeça a ligar para o programa da Júlia. É um bom momento, não é? É um grande throwback. É um ótimo momento. E o teu? Olha, eu gostei muito que nós tivéssemos terminado o ano com o Raul Solnado. Sim. O Sejam Felizes, sem nós sabermos, foi talvez a melhor mensagem que nós podíamos ter passado aos nossos ouvintes, independentemente de tudo aquilo que acabou por acontecer. De facto, esta mensagem de sermos felizes devia ser mais retida de uma forma mais diária. Orgulho-me muito de ter sugerido esse som da semana. Sim. E também o Fernando Peça, sabes? Eu acho mesmo que o Fernando Peça foi enorme, sabes, no seu tempo. E então eu acho mesmo que o Fernando Peça é sem dúvida uma inspiração para mim, e eu acho que o Raul Solnado e o Fernando Peça são os meus sons da semana preferidos, sim. Está bem rematado. Se fosse esta semana, que som da semana é que tu elegerias? Aliás, nós já sabemos, não é? Eu até vou anunciar o som da semana assim. Agora vem o som da semana! Ouçam o Cláudio, por favor. Ai, Big Brother, se não fosse o Big Brother, ouçam-me com atenção. Soraya, bem-vinda, adoro o seu visual, adoro o seu cabelo. Helder! Quer dar um beijinho à Soraya? Noélia, vocês são indisciplinados, parecem os meus filhos. Amanhã de chuva. Noélia! Olha lá, mas como é que... Noélia! Noélia! O Cláudio. Credo! Pessoal, vamos aqui falar 2 minutos sobre isto. Onde é que ficou a noção, Cláudio? Fogo. Ele passou-se. É que não só o momento Noélia foi um momento viral no dia seguinte. A Noélia foi uma segunda tragédia numa noite
que já tinha acontecido isto. Big, Sentem-se todos na sala imediatamente. sentem-se já na sala. Agora. Sentados agora. Sónia, Maus agora. hábitos destes 14 dias. Quero dizer-vos uma coisa importante que vão ouvir agora. Deixem-me ouvir. Ouçam. Têm de aprender duas coisas na casa do Big Brother. Quando eu falo ou fala o Big Brother, vocês ouvem e obedecem. Estamos conversados? Sim. Ok. Bem, não querendo fazer deste bem. episódio aqui uma análise, não é? Porque isto é um especial de primeira temporada, não é um episódio de teleponto, mas Cláudio. é impossível nós não termos uma opinião sobre isto, não é? Toma um calmante, não sei, mas calma, rapaz. Não Podia se ir lá pode... com mais calma, podia, sei lá, ir lá simplesmente com Noélia. Noélia, vamos conversar, Noélia. Ouça-me Exato. agora. Noélia. Noélia, agora é a minha vez, está bem? Por favor. Não, sem dúvida. Podia ir assim. Meu Deus do céu. Agora nunca um Noélia. Sabes que se eu agora mudasse de trabalho e numa primeira reunião para toda a empresa, se eu gritasse, eu acho que como funcionário não iria ser muito bem visto. Vou pôr as coisas neste ponto, está bem? Um brinde. Um brinde. Subtileza com que tu dizes as Não é? coisas. Bom, Devia aprender, não é? Vamos seguimos lá. aqui, não é? Claro que sim, olha. Então, em jeito aqui de pergunta final, o que é que tu tiraste aqui então do teleponto? Diz-me lá. Olha, resiliência, foco, consistência, horas de voo. Acho que é isto. Ok. Portanto, foi muita coisa positiva que se tirou aqui do teleponto. Aliás, tudo foi positivo aquilo que eu tirei do teleponto. E acredito que para ti também. Sim, olha, eu tive boas coisas a retirar disto. Em primeiro lugar, eu recebi com muita surpresa todos os elogios que me fizeram à minha voz. Recebi-o genuinamente com surpresa. Foi muito geral. Sim, é verdade, sim. E depois, o teleponto acabou por ser o projeto em que os meus pais viram o profissional para além do filho, porque rapidamente eu acabei por alterar aqui as minhas conversas ao telefone com os meus pais sobre a meteorologia de Lisboa, sobre aquilo que eu comi no dia, para uma conversa sobre, olha, eu gostei muito do episódio, acho que estiveste muito bem neste ponto, gostei muito daquela conversa, davas meus parabéns à Cris, nunca tinha pensado nisso, boa, estou muito orgulhosa. Minha mãe é uma crítica absoluta do teleponto, mas também talvez a maior fã. E isso foi muito bom ver a envolvência da minha família. Eu acho que de alguma forma até consegui criar um novo elo com eles, porque todas as quintas-feiras, ou pelo menos todas as sextas-feiras, eu sabia que os meus pais e a minha irmã mais nova estariam a jantar e a ouvir-me. Isso foi criando aqui uma nova rotina. Não é? Sim, isso foi muito bom. E depois também foi muito bom por o teleponto me ter provado a mim que sim, eu consigo pensar numa ideia e executá-la, trabalhá-la e finalizá-la com este início, meio e fim que muitas vezes eu não o faço e que acredito que muitas pessoas não o façam, mas o teleponto deu-me esta certeza de que se eu ficar focado e se eu me dedicar a algo que eu consigo chegar ao fim dela, ainda que pelo meio tenha muitos percalços, sabes? Muito e por isso eu devo isso ao teleponto. Nada é por acaso, meu querido. Nada é por acaso e este projeto também não surge por acaso. O teleponto veio-me aqui um bocadinho quase que voltar a lembrar que eu tenho uma paixão que é usar a voz, comunicar com a voz, trabalhar com a voz, que eu quase que tinha aqui adormecido porque entretanto saí da rádio há 2 anos, mais coisa menos coisa, mas fez-me relembrar aqui que há um caminho a percorrer que eu ainda não percorri o suficiente para me sentir satisfeita. E portanto aqui voltar um bocadinho a perceber aquilo que eu gosto e também aquilo que me trouxe a Lisboa tal como tu. E olha, então o que é que vai acontecer aqui ao teleponto, não é? O que é que vai acontecer aqui ao teleponto? Isto é uma pergunta que nós estamos a colocar e para a qual ainda não temos resposta. É verdade. Convém aqui dizer que a primeira temporada do teleponto estava apenas prevista para 15 episódios. Nós, quando chegamos ali por volta do 12º, 13º, percebemos que não, que ainda tínhamos mais coisas por dizer e que havia uma série de temas que nós podíamos estender pelo menos até um 25º. Sim. Mas durante muito tempo ele foi apenas planeado para 15 episódios. E eu acho que a televisão foi analisada por vários pontos de vista
ao longo destes 25 episódios. Eu acredito que alguém que ouça os 25 episódios vai de facto entender aquilo que eu acho que é a televisão, ou pelo menos os lados pelos quais eu gostava que a televisão aqui em Portugal pudesse melhorar. Sinto-me muito orgulhoso de ter feito este projeto, digo isto sem nenhum tipo de peneira. Estou mesmo a falar de uma forma sincera, acho mesmo que fiz um trabalho razoável, pelo menos trabalho do qual eu me orgulho. Muito bom. Acho mesmo que a voltar a uma segunda temporada, não sei se deverá voltar com os mesmos moldes. Eu acho que nós já fechamos aqui todos os prismas pelos quais nós podíamos analisar a indústria. Apesar dos temas que nós falamos há pouco que não chegaram a ser gravados, acho que o Teleponto a voltar para uma segunda temporada poderia voltar num outro formato. Sim. Poderia voltar com câmaras, poderia voltar sobre talvez a minha opinião e a tua sobre aquilo que tinha decorrido na nossa televisão na última semana, talvez um comentário mais imediato sobre aquilo que estivesse a acontecer e não tanto sobre uma área da televisão. Não sei, neste momento vou tirar umas férias, vou-me dedicar a outros projetos dentro do grupo mídia para o qual eu trabalho. Não sei, talvez daqui a 6 meses poderemos voltar com o mesmo formato e analisar os outros temas que não analisamos. Poderemos voltar em formato vídeo, falando então sobre aquilo que tem acontecido na última semana. Poderemos não voltar, poderemos achar que... Por agora sabemos que vamos estar parados. Sim. Pronto, por agora... Sim, fica tudo em aberto. Por agora sabemos que vamos ter que parar, vamos ter que nos focar noutros projetos, noutras realidades. Sim. Portanto, 2020 para mim vai ser um ano que eu sei que alguma coisa vai acontecer a nível profissional. A ti também sei que vai. Vamos ver. E vamos ter que nos focar mais, se calhar, na nossa área profissional, que nos traz algum retorno, não é? Naturalmente, não é? Sim, claro. Aqui com um bocadinho mais a 100% do que estar aqui a dividir atenções entre o nosso dia-a-dia profissional e o nosso projeto muito profissional, mas que é um bocadinho extra, que é o Teleponto. Portanto, temos agora mesmo que alinhar aqui o foco numa só direção e quem sabe podermos... Sim, fica tudo em aberto. Fica tudo em aberto. Olha, com muita pena minha que eu tenho, que estamos a fechar o Teleponto sem fazermos uma festa de encerramento que tínhamos conversado que seria excelente termos feito. É verdade. Mas em altura de... Sim, isso também ficou aqui nos projetos de coisas que não podemos fazer. Não. Nós tínhamos pensado em fazer uma festa final, uma festinha com as pessoas que nos acompanharam desde o início do projeto, as pessoas que vieram, entretanto, conhecendo o projeto e envolvendo-se e dando sempre feedback e dando forcing aqui para que o projeto fosse para a frente. Temos muita pena, não vai ser possível fazer isso. Quem sabe se daqui a uns bons meses... Se voltarmos com uma segunda temporada, claro que a Gazela estará lá presente, não é? A Gazela... será que nos querem patrocinar? Mas sabes, no fundo, eu acho que o Teleponto foi aqui uma boa cápsula do tempo desta altura da nossa vida, sabes? Mário, posso dizer uma coisa? Se eu algum dia tiver um filho, que é uma coisa que eu não... Sabes que eu não penso muito em ter um filho, não é? Por agora ainda não bateu. Eu de todo. Mas, todo, não é? Mas eu eventualmente hei de deitar qualquer coisa cá para fora. E vai ser lindo, linda! Vai ser lindo, mas claro. O primeiro filho que eu tive foi contigo, pá, que é o Teleponto. É eu a mãe e tu o pai. Mas sim, mas era isso mesmo que eu ia dizer. É mesmo isso. Eu acho que sim, era isso que eu ia dizer. Eu acho mesmo que o Teleponto foi aqui uma pequena cápsula do tempo, porque independentemente do que nós vamos fazer na nossa vida e independentemente do que a nossa vida se torne, eu sei que nos meus 30 anos eu criei um projeto sobre algo que eu queria muito, sobre uma área que eu gostava muito de fazer parte, e eu acho que isto será uma boa cápsula do tempo para eu, anos mais tarde, poder vir ouvir aqui aquilo que eu era e aquilo que eu aspirava a ser, e o meu humor, a minha dedicação, a minha... Imagina quem eu era, não é? Imagina tu com 80 anos. Sim. Tipo, eu se calhar já bati a bota. Não sei. Mas imagina tu com 80, eu já não estou cá, sim, percebes? ok. Sei lá, não sei. Mas imagina ouvis isto. E olha, se calhar fechávamos de uma forma muito original. Nós temos aqui uma Polaroid. Não é? Pois temos. E então vamos tirar uma foto exatamente neste preciso momento em que nós estamos aqui a falar convosco e que depois será revelada nas redes sociais para vocês, no fundo, fazerem parte deste momento tão especial como é o de hoje, em que eu e a Cris terminamos aqui a primeira temporada do Teleponto. Vamos a isso? Vamos a isso.
Bem, antes das pessoas verem aqui a nossa imagem, convém dizer que não foi só uma garrafa de gazela que foi abaixo durante este episódio, foi também uma garrafa de vinho do Porto. Velhotes. Por isso não esperem muito desta imagem, é o que é. Não, nós somos genuínos. Exatamente, Nós somos genuínos. Mas olha, acho que é uma ótima forma de nos despedirmos desta primeira temporada. Mário Sim, e meus queridos ouvintes, foi um prazer. foi um prazer, Cris. Amanhã não sei o que será. Hoje sei que é isto e foi ótimo. É um até já. É um até já com Ou um muitas até sempre, portas abertas, não sabemos. Pronto. Beijinhos a Beijos. todos. Despeço-me de vocês todos muito feliz com aquilo que eu fiz aqui ao lado desta loiraça nos últimos 6 meses. É verdade. Até já ou até sempre. Até já ou até sempre. Foi um prazer. Vemo-nos por aí. Beijo. Beijo. Teleponto.